Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estarmos aqui. E mais essa entrevista, acho que mais do que uma entrevista, é uma aula. O nosso convidado de hoje, Alexandre, é uma pessoa com super experiência em desenvolvimento de negócios, vendas, empreendedorismo, mas eu vou falar pouco porque acho que ele pode agregar muito, muito mais para vocês contando a própria história. Então, quero passar a bola para o Alexandre. Primeiro, Alexandre, obrigado pelo tempo. E, se possível, se você pudesse apresentar para o público, contar um pouco de você, fazer um breve resumo da sua carreira, eu agradeço. Maravilha. Obrigado, Daniel, pela oportunidade aí de dividir um pouquinho contigo, com a tua audiência. Meu nome é Alexandre Yokoyama, eu sou paranense de Londrina, tenho formação em administração de empresas pela GV. Depois de formado, eu passei pelas indústrias alimentícias, trabalhei com importação e exportação de eletroeletrônicos. Entrei no mundo da tecnologia através de uma empresa de software de Curitiba, chamada Polo de Software. Era uma parceira da antiga Lotus, uma marca que a IBM adquiriu. Pela Polo, eu vendi sistemas de gestão de documentos, digitalização, workflow. E quando dos gerentes ele foi alçado, né, a novos cargos lá na IBM, ele me convidou para entrar na IBM. Foi assim que eu entrei na IBM. Na IBM eu fiquei 4 anos vendendo portais, sistemas de ISO 9000, colaboração, intranet. Atendi banco, atendi muitos do varejo, algumas grandes contas, né, do governo também, pela IBM. Da IBM eu entrei na Google, fiquei 8 anos no total na Google, 4 aqui no Brasil e 4 em Singapura. E a gente retornou ao Brasil em 2019, depois de 8 anos em Singapura, metade como funcionário da Google, metade como empreendedor. Tive 4 startups lá. E aqui no Brasil me associei ao Founder Institute, que é um grupo de aceleração, né, e investimento. Pelo Founder, me apresentaram para alguns executivos de investimento aqui no Brasil, entre eles o time da Honey Island, do Léo Janotti, ele era mentor do Founder, e aí o Léo me chamou para ser um dos mentores do Founder, né, que é um grupo que tem muita penetração no mercado do varejo e de fintechs. E desde então a minha base é aqui em Londrina, né? E aí estou dedicando boa parte aí do meu tempo para mentorar e fazer investimento anjo, né? E devolver um pouquinho aí do conhecimento que a gente adquiriu. Mas a grande verdade é que eu mais aprendo, tá, Daniel? Nas sessões de mentoria, eu até posso ter um pouquinho mais de experiência, mas a verdade é que a gente procura aprender aí com o pessoal que a gente mentora também. Entendi, que legal. E uma coisa me chamou a atenção, Alexandre, que você trabalhou em duas super empresas, né? IBM e Google, numa época em que eu imagino que tecnologia não era uma hype assim tão grande no Brasil e no mundo como é hoje. E como é que foi você trabalhar nessas empresas no Brasil, numa época em que esse assunto eu imagino que ainda fosse bem pequeno aqui no país? Como é que foi trazer essas operações para cá? Então vamos lá. Quando eu entrei na IBM, a IBM já era centenária, né? E no Brasil também já tinha presença, acho que desde 1920, 1930, se não me engano. A IBM ela veio, né? Através de escala, ela tinha uma balança. A IBM ela começou no Brasil com uma balança. Depois ela foi para algumas máquinas de escritório, inclusive máquina de calcular a manivela. Então você rodava para frente, rodava para trás, era soma e subtração, né, dos números que as máquinas analógicas, né, calculadora analógica na época a IBM lançou aqui no mercado nacional. Mas a IBM ganhou muita notoriedade na época das máquinas datilográficas, antes do computador. E o meu pai, ele era advogado tributarista, e ele chegou a ter várias máquinas da IBM, né? Legal. Na época as tecnologias eram a esfera, né, que batia no papel, ou então a margarida, que era um disco de plástico. Aí tinha um martelinho que ficava batendo, né? E aí o disco de plástico tinha a letra batia numa fita e a fita batia no papel. Era assim que se transferia aí o texto para o papel.
E a IBM ela já tinha tecnologia, então ela foi a inventora do mainframe, né? Foi o primeiro computador de grande porte. Depois do mainframe veio a onda do cliente-servidor, que é a onda que a gente conheceu mais da Microsoft. Sim, E depois do cliente-servidor é a arquitetura hoje que a gente está vivendo, que é o da nuvem, né? Onde você tem dispositivos que compartilham entre si. Então, notebook pode trocar dado com celular, que pode trocar dado com desktop, assim por diante. Então, quando eu entrei na IBM era 2002, já era pós-bolha da internet. Você já tinha a tecnologia, como você comentou, né? Não era hype, mas ela já estava presente, pelo sim, menos nas médias e nas grandes empresas. Nas pequenas, nem tanto, né? Aquela realidade de 2002 era a realidade do facsímile. sim, Então, as empresas trocavam dados. Hoje é basicamente e-mail e texto, né? Pelo WhatsApp. Mas antigamente era factílime, era você passava o papel de um lado e aí tinha uma tecnologia para transplantar ali a imagem do texto do outro lado e imprimia num papel térmico, né? Ele sim. perdia depois a qualidade do texto se você deixasse no sol. Então, o facsímile era a maneira que as empresas se conversavam, trocavam informação. Então, inclusive, nos meus trabalhos de importação e exportação, era assim, você tinha lá o aparelho de linha de escada, você pegava a tua digitação, então você ia no computador, imprimia o teu texto no papel, pegava Sim. ali papel, ia, ou a tua secretária, ou você ia no aparelho de facsímile, discava, né, o número do modem do destino final, passava do teu lado e do outro lado imprimia, né? Era assim que a gente Sim. trocava. E a velocidade disso, obviamente, né, a cada ida e volta, geralmente era 1, 2 ou 3, em alguns casos até 7 dias. Você mandava um texto, demorava 7 dias para retornar. Então, trabalhar na IBM e na Google foram, digamos assim, os extremos de... Não vou nem falar o antigo, porque a IBM já tem muita coisa moderna hoje, né? Mas eu diria que é a empresa que meio que inventou a base computacional daquilo que a gente vive hoje. O PC foi inventado pela IBM, né? Apesar de não ter sido, não foi uma galinha de ovos de ouro para a IBM, ela terceirizou até o ambiente operacional, que foi a Microsoft que acabou desenvolvendo o MS-DOS, mas a IBM ela traçou as bases primordiais daquilo que a gente vive hoje, né? Tá. Então, o conceito de nuvem, que a Google, Facebook, né, todo mundo da nuvem tem, a AWS, é uma releitura do antigo mainframe, onde os dados estavam centralizados, com segurança e assim por diante. Mas para fazer esse comparativo, né, trabalhar na IBM e trabalhar na Google, a parte da cultura, né, que foi a que mais me chamou a atenção, no primeiro momento me chocou, né, eu vou ser sincero para ti, mas depois a gente acaba se adaptando, né? A IBM é uma empresa extremamente estruturada, tem política para praticamente tudo. Quando eu Sim. entrei na Google era 2006, já era após a IPO, né? A Google foi fundada, se não me engano, em 98, 99. Ela começou a operar com busca em 99 e ela trouxe a monetização chamada AdWords, que é a link patrocinado, acho que em 2002 para o Brasil. E em 2004 ela fez o IPO, em 2006 eu entrei na Google. E quando eu entrei, não tinha ainda cobrança por boleto, né? Os clientes pagavam com cartão de crédito internacional e a entidade da Google que cobrava os anunciantes brasileiros era uma entidade em Dublin. Entendi. Então a gente ajudou a trazer a cobrança local, né? Na verdade já tinha um piloto quando eu entrei, mas a gente escolheu os clientes que permitiria a Google começar a ter escala e a faturar em real e cobrar em real, né? Mas Entendi. foi uma experiência fantástica, sabe, Daniel? Isso a gente acaba. Interessante você ter feito essa pergunta, a gente acaba revivendo algumas novelas, alguns dramas que a gente passou, mas todos aí com um final feliz, né? A empresa cresceu demais, eu estou muito orgulhoso daquilo que eu aprendi na Google, e a Google hoje, assim, é uma empresa muito maior daquela que a gente saiu, né? Sim, com certeza. Hoje é uma das líderes globais de tecnologia, né? E falando do Google, eu achei bem interessante, né? Você comentou que você foi expatriado quando trabalhava lá.
E o que eu achei mais interessante ainda é que você foi para um lugar não convencional. Pelo menos quem conhece um pouco de expatriação, é muito comum brasileiros irem para o México, para os Estados Unidos, para a Europa Ocidental, mas não para Singapura. Por que você foi expatriado especificamente para lá? O que você foi fazer lá? Vamos lá. Eu sou descendente de japonês de pai e de mãe, mas eu não falo, não domino a língua. Eu, Aham. obviamente, em ambiente familiar, né, com poucas pessoas e tal, eu até arrisco uma outra frase, mas eu tenho consciência da minha limitação, que eu não sou fluente. Obviamente, o sangue, né, oriental, a gente sempre tem um pouco mais de informação do que a média da população. Já tinha ouvido falar de Hong Kong, nunca tinha ido para lá, e Singapura também, vagamente, né? E um dos motivos que me fez ir para lá foi a influência de dois livros, escritos por um britânico que ensinava inglês, né, em ambiente acadêmico na China. Gavin Menzies é um senhor que faleceu aí pouco tempo atrás. Ele escreveu dois livros que me influenciou demais. 1421, se eu não me engano, a tradução no livro português é O Ano que a China Descobriu o Mundo, e 1434, o ano que uma gama de conhecimentos foi dividida com a Europa e que deu início à Renascença. Então, havia assim um interesse, né, uma afinidade, digamos assim, pelo sangue, pela cultura, e esses dois livros me instigaram. Eu sou casado e não tenho filhos, e conversando com a minha esposa, né, de alguns conhecimentos que algumas verdades que a gente acreditava ser, por exemplo, que os portugueses, né, descobriram aqui a América Latina e eles cravaram a bandeira pela primeira vez aqui no Brasil. Essa é uma verdade parcial, Sim. porque os chineses estiveram aqui antes, eles fizeram o mapa e as rotas, né? Então, quando o Cristóvão Colombo foi para onde é a América do Norte hoje, Pedro Álvares Cabral veio aqui para a parte sul, né, o hemisfério sul do globo, eles vieram já sabendo a distância, eles viajaram já sabendo o quanto de mantimento que eles deveriam carregar, e eles vieram sabendo em que época do ano os ventos eram mais favoráveis, porque os chineses já tinham mapeado o mundo. Entendi. A curiosidade, ela é um pouco assim histórica, né, e de DNA. E Sim. aí, quando a Google começou a abrir espaço para dividir, troca de melhores práticas e tal, a tua fala é verdadeira. A maior quantidade de oportunidades estava na América Latina e no continente norte-americano, né, para o Canadá ou para os Estados Unidos. E o que me chamou atenção lá na Ásia, né, na época que me foi aberta a oportunidade, eu pesquisei algumas vagas em Hong Kong e também na Austrália, havia oportunidades lá, mas nenhuma que fosse exatamente na área que eu já estava trabalhando na Google, que era aquisição de clientes. Aham. Eu estava desenvolvendo o mercado, fazendo relacionamento com agências, né? A Google tem um modelo de vendas que, em geral, ela privilegia o acesso direto ao anunciante, ao usuário. Isso faz com que o modelo dela seja muito tóxico para todos os intermediários, inclusive as agências de publicidade. Tá. Então, eu, quando fui fazer meu onboard em Nova York, né, para trazer o modelo de vendas e localizar boa parte das políticas da Google para o Brasil, eu já sabia que não dava para não conviver com as agências de publicidade. E existe um pormenor, né, na lei brasileira. As agências de publicidade, elas têm uma proteção regulamentória de que obriga as empresas de mídia a reconhecer o trabalho delas com o que o mercado chama de bônus por volume, BV. É um tipo de comissão, né, ou rebate, aonde todas as empresas de mídia, né, então Terra, Globo, Bandeirantes, assim por diante, ao veicular uma determinada propaganda, parte da remuneração é dividida com a agência que ajudou a fazer a reserva daquele espaço. Hum. A Google, como não reconhece, né, não tem esse modelo de reserva, não tem o modelo de entrega garantida de mídia, o AdWords, que é um sistema de leilão, ele não garante entrega. Isso permitia a Google bypassar essa lei e não reconhecer o BV e não pagar comissão de volume para as agências. Então, esse é um modelo que era muito
tóxico para as agências, então a gente ajudou a implementar um modelo que já existia lá na América do Norte. A gente implementou um modelo de capacitação, aonde as agências utilizariam serviços e APIs gratuitas da Google, por exemplo, a API do Orkut, que era a mídia social da época, a API da busca, a API do Google Maps, a API do Google Analytics. Então, a ideia era fazer com que as agências utilizassem recursos gratuitos da Google para ou enriquecer a experiência ou enriquecer a análise para se provar retorno, né, da mídia digital, aonde eventualmente elas poderiam se atrair para veicular propaganda e divulgar o conteúdo que elas tivessem construído para os anunciantes, para os clientes delas, né? Então a gente criou um modelo que trazia a agência que originalmente era contrária à Google, a gente ajudou a implementar um modelo onde pelo menos a agência se tornasse neutra, né? E essa toxicidade que existia no Brasil também acontecia em outras partes do mundo, assim como lá em Singapura e no Sudeste Asiático. Singapura é um país, é uma ilhota, né? Um país bem pequenininho, que deve ter, sei lá, 4 milhões e meio de população fixa, e deve ter em torno de 2 milhões de expatriados e população móvel, né? Então, é um país pequeno que pertencia ao Commonwealth, né? Era um enclave britânico, né? Era uma colônia britânica. E você tem ali uma série de situações onde, apesar de não ser igual no Brasil, né? Não tinha legislação, mas era uma prática comum pagar comissão de agência lá no Sudeste Asiático, né? Da mesma maneira na Indonésia, da mesma maneira na Malásia, Tailândia, Filipinas, e assim por diante, Vietnã, e assim por diante. Então, houve essa possibilidade da gente levar as melhores práticas, né? O que o Brasil e a América Latina estava fazendo para conquistar a simpatia, né? Ou pelo menos eliminar a antipatia das agências, fazendo com que elas fossem mais favoráveis à mídia digital. Sim. Então, a gente levou parte desse programa para lá e pôde dividir um pouquinho com eles, né? Com o mercado local, as boas práticas. Então, o que me atraiu para Singapura é não precisar aprender um produto novo, né? Eu já conhecia e, de uma certa maneira, dominava pelo menos o básico, né, daquilo que a gente praticava na Google Brasil, e havia possibilidade de levar essas melhores práticas lá para o Sudeste Asiático. Foi isso que a gente fez. Então, a gente aplicou aí lá para Singapura, né? Eu tive a bênção, obviamente, dos meus gerentes, dos líderes locais, e eu tive a felicidade, inclusive, de cair num time que tinha um chefe português. Olha, Eu saí do Brasil e continuei, pelo menos com o meu chefe imediato, eu continuei falando português. Obviamente, no dia a dia no mercado, não, com os pares, não, né? A língua era o inglês. Mas, pelo menos, com o meu chefe, eu tinha a possibilidade, de vez em quando, de falar em português. que legal, Alexandre. E você que viveu, né, os dois lados da moeda, fazer negócio no Brasil, ou nas Américas e na Ásia, quão diferente é você fazer negócio em Singapura, na Malásia, nas Filipinas, versus aqui no Brasil e na América Latina? Legal. A diferença ela é gritante. E se não for possível colocar numa mesma linha e falar que são diametralmente opostas, é quase isso, né? Eu vou dar uma simplificada aqui na resposta. O brasileiro é muito alinhado com a cultura ocidental, não pode ser diferente, né? Com a cultura europeia e americana, né? Qual que é o grande moto, digamos assim, do vendedor? Eu tenho que acessar quem é o decisor final. Sim. E o modelo ocidental, ele é um modelo mais egocentrista, aonde o executivo principal, né, ou de repente o dono do negócio, ele tem um peso muito grande nas decisões. Isso faz com que, no âmbito B2B, fique relativamente simples ou mais facilitado você alcançar o poder. E relativamente mais simples fazer uma proposta e, eventualmente, fechar um negócio. O problema é que, num ambiente mais egocentrista, você tem naturalmente desalinhamentos naturais entre as áreas, os setores, e principalmente desalinhamento entre as pessoas, né? Porque nem todo mundo fica alinhado com o todo. Então, se a gente for poder comparar, né, modelos de fechar negócio e entregar os resultados, o serviço, assim por diante,
Eu diria que no Ocidente você tem uma velocidade maior para fechar um negócio e uma velocidade de entrega menor em função dos desalinhamentos. E a gente comparar com Singapura, Singapura tem uma inclinação muito grande, né? Até em uma das etnias mais presentes em Singapura são os chineses, né? Depois dos chineses são os malaios, porque Singapura faz parte de uma península, né? É na Indochina, e originalmente era uma ilha que pertencia à Malásia. Então tem uma etnia, né, dos malaios, que eles têm uma influência grande dos chineses, então as feições são muito parecidas dos chineses, e eles criaram uma cultura própria também. E a terceira etnia grande em Singapura são dos indianos, né, que é o grosso da mão de obra, né, de construção civil. Os empregos mais simples, em geral, são feitos pelos chineses e principalmente pelos indianos. Então, seguindo a linha oriental, né, e isso dá para a gente colocar os coreanos, os japoneses também nesse mesmo balaio. Na cultura oriental, as decisões, elas são mais colegiadas, porque a cultura é mais altruísta do que egoísta. O que isso acaba implicando nos negócios? É mais difícil você achar o decisor final, porque a decisão, por ser colegiada, são múltiplos influenciadores. Então, a principal comparação que eu faço é que, não só em Singapura, mas praticamente em todo o Sudeste Asiático, você tem uma dificuldade maior para identificar quem são os decisores ou quem são os influenciadores principais de uma decisão. Isso faz com que a negociação se alongue. Só que, pelo fato da decisão ser colegiada, o que é naturalmente esperado é que, uma vez que um grupo chegou a uma decisão e que decida por um vencedor, por um fornecedor específico, né? E eventualmente sendo você, tendo a felicidade de ser o fornecedor, a implementação ela é bem mais facilitada, porque as partes já estão mais alinhadas. Então, eu diria que não tem melhor ou não tem pior, né? Aqui no Ocidente, você tem uma facilidade maior para chegar no poder e fechar um negócio e tem uma dificuldade maior para implementar. Lá você tem uma dificuldade maior para bater o martelo, mas uma vez que você bateu o martelo, fica muito mais fácil para implantar. Entendi. Que legal. E uma outra coisa me chamou a atenção na sua fala também do início. Você falou que foi para Singapura, metade do tempo como funcionário de uma grande empresa e metade do tempo empreendendo. E aí a dúvida e a curiosidade é, por que você largou uma carreira super bem-sucedida, tanto no tema em que você trabalhava, na tecnologia, quanto na sua especialidade, desenvolvimento de negócios, e foi empreender em Singapura e, por exemplo, não no Brasil? O que te motivou a fazer esse movimento? Obrigado pela tua consideração aí, super bem sucedida, né? Eu vejo com uma certa, eu vejo de maneira relativizada, sabe? Porque um comentário à parte aí, quando eu decidi sair da IBM, meu pai me criticou muito, rapaz. Sério? Ele falou: filho, você vai sair de uma IBM, uma empresa secular, que tem um negócio que está mais que solidificado, você está indo para uma empresa de internet. E era pós-bolha, né? Se a gente Sim. lembrar, em 2000, 2001 foi o estouro da bolha. Quando eu entrei na IBM, já era pós-bolha, e meu pai ficou assim, ele enchia o peito, né, de satisfação, né, de orgulho, né, o filho trabalhando para a IBM. E quando eu decidi sair da IBM, ele foi a primeira pessoa que eu comuniquei. E, obviamente, a Google já era uma empresa bilionária, ela já tinha acabado de fazer a IPO, né? Eu entrei, acho que 1 ou 2 anos depois da IPO, e eu ia ser elegível a receber ação, né? Na verdade, stock options, né? Ao longo do tempo, eu ia fazer o vesting dessas ações. Era um bom salário, obviamente, e tal, mas aos olhos de um advogado, né? De uma pessoa mais tradicional, um negócio infinitamente mais instável, né? E menos promissor aos olhos dele, né? Sim. Então, eu quero consumir com uma pitadinha de sal aí o lance do sucesso. Eu fui criticado meu pai há muito tempo, sabe? Demorou um tempo para meu pai entender o porquê que, para mim, a perspectiva do Google era melhor. Mas, entrando na tua pergunta, a decisão de sair da Google foi uma das mais difíceis da minha vida, né?
A Google é uma das empresas assim mais admiradas, né? Ainda hoje é uma das marcas aí mais valiosas do mundo. É uma empresa que tem um modelo de negócio fantástico, né? Tem uma cultura fantástica, é muito gostoso, né? Você dividir, trabalhar, ser instigado, ser provocado, né? Pelas mentes talvez as mais brilhantes aí do mundo corporativo. E quando eu decidi sair, houve um misto aí, um pouquinho de decepção. A empresa já estava começando a mudar, ela estava cada vez mais enrijecida, de uma maneira assim até inevitável, né? Ela estava se tornando mais politizada. Um dos Sim. motivos que acabou me expulsando um pouquinho da IBM, né? Eu estava um pouquinho cansado, né? De ambiente muito politizado, ter que ficar explicando, alinhando, né? E muitas vezes com gente aí que não ia muito com a nossa cara, né? Ou com o nosso chefe, assim por diante. Então, o ambiente politizado nunca é fácil, né? E o grande motivo foi que eu tive a sorte de conhecer alguns investidores lá em Singapura, né? A Sequoia Capital, que é uma dos ícones, né? Da indústria do venture capital, ela tinha aberto um escritório em Singapura. Na verdade, ela já estava na Índia, e ela tinha recém-contratado um executivo para ficar como head do Sudeste Asiático. Esse cara chamado Yin Lang Tan, ele tinha escrito 2 livros que eu tinha ouvido falar, na verdade um deles já estava lendo. O primeiro é The Way of VC, e o segundo livro que ele escreveu foi China Innovation, né? Então ele falava um pouquinho da inovação na China com a perspectiva do Ocidente. Uhum. E esse livro, The Way of VC, foi um influenciador também na minha carreira, no sentido de entender o que está por trás do capital de risco, o ambiente de inovação, nas empresas e assim por diante, né? Então, quando eu decidi sair da Google, eu posso dizer que foi basicamente por 3 motivos. O primeiro, um pouquinho de cansaço da vida corporativa. O segundo, de ter a felicidade de ter sido apresentado, né, para essa pessoa. Ele acabou se tornando amigo, até fiz churrasco para a família dele, né, que ele nunca tinha vindo para o Brasil, já tinha ouvido falar do nosso churrasco e tal. Eu fiz uma picanha para ele, consegui uma picanha australiana e tal. Fui lá na casa dele, fiz o churrasco para o pai dele, para a família dele. E aí ele falou assim, Alex, se você sair da Google, né, já tem uma empresa investida, que eles estão querendo um country head. Era uma startup de mídia que tinha o headquarters em Taipei, em Taiwan. E aí ele falou, olha, os fundadores, nenhum deles vem para Singapura. Então, se você aceitar esse desafio, provavelmente você vai ser escolhido para ser meu ponto de contato, né? Então, a possibilidade de aprender, né, com os melhores da indústria foi assim sedutor, sabe? Sim. Eu não sei o quanto da tua audiência você fala com o pessoal de investimentos de risco, né, com as Pouco. startups aí. Pode falar, fica à Ah, vontade. é? Tá. Então, aí para o público, né, que estiver escutando essa nossa conversa, o mundo de venture capital é um mundo fascinante, né? É um mundo de risco. Você tem, no caminho do dinheiro, você tem os grandes investidores, né? Em geral, eles têm um patrimônio geralmente associado a um ativo, né? Uma empresa, né? Ou ativos geralmente imóveis. E quando esse investidor ele começa a pensar em diversificação, ele começa a pensar em investir nas empresas dos outros. A primeira rota de um bilionário é, obviamente, ir para a Bolsa, né? Até a Bolsa é a maneira mais fácil, né, do varejo. Nós, como os investidores Sim. menores, digamos assim, a gente tem a possibilidade de comprar um quinhão aí de uma empresa via ação de um mercado acionário, né? Via Bovespa aqui no Brasil. O segundo caminho para investir na empresa dos outros é o que o mercado chama de private equity, onde a ação ela não está listada, né? Mas ainda assim é possível você, investidor, entrar como acionista numa empresa de alguém, né? E o private equity ele tem um filhote pequenininho, né? Porque o private equity ele investe no status quo, ele é um dinheiro que não visa disrupção de mercado. Então, é um tipo de investimento que é o mais seguro. Ainda você está investindo em empresa, existe sim um certo risco, mas é um risco muito bem calculado.
para aquele dinheiro que precisa de um apetite maior, logo um risco maior e um retorno maior, o filhote, né, um braço do private equity chama venture capital. E aí esse dinheiro que vai para o venture capital é sim um dinheiro de risco, onde o investidor ele entra sabendo que ele vai perder uma boa parte, e às vezes até a maior parte do dinheiro que ele investir. Esse investidor ele tem duas alternativas: ou ele tem uma family office, né, ele tem já um grupo de pessoas que vai gerenciar o patrimônio dele, e esse grupo de family office decide sujar as mãos, investir diretamente nas startups, né? Essa é uma alternativa. A outra alternativa é ele entrar como investidor no fundo dos outros. Então, o acordo ele se torna limited partner, né, ou LP, que é o dono do dinheiro. Ele, como limited partner, ele entra num veículo, num fundo de investimento gerenciado por executivos de um venture capital. E esses executivos do venture capital, aquela pessoa que assina um cheque, chama GP, General Partner. Qual que é o papel dele? O papel dele é empregar gente para fazer pipeline de startup, né? O nome disso é deal flow. Então, o pessoal que faz hunting de startups faz recomendações, olha, tem tal startup com tal indústria, com tal margem, com tal tração e assim por diante. Então, o time do Venture Capital mastiga esses números, faz entrevista, faz toda a diligência, né, a investigação que eles precisam fazer, e aí eles escolhem algumas startups para receber o dinheiro do LP. Então, a pessoa que bate o martelo, que toma a decisão final, chama General Partner. E esse cara, ele é o guardião do dinheiro que foi concedido a ele, né, como aquele fundo do Venture Capital. Então, eu tive a felicidade de entrar um pouco nesse circuito lá em Singapura e, através desse círculo, eu conheci alguns investidores profissionais, que são o pessoal de Venture Capital, né? E a Sequoia, né, estando com o lançamento de ir lá para Singapura e tal, eu fui seduzido aí por esse executivo para entrar numa investida, né? Então eu não participei do processo pitch, né, de convencimento e tal, porque a decisão já estava feita, mas o executivo local ainda não tinha sido escolhido. Então, eu aceitei entrar nessa startup chamada Epper, né? Ela continua operando, ela está ainda maior do que ela estava quando eu aceitei o desafio, e é por esse motivo que eu saí da Google. Né? Então, Entendi. é um pouquinho de cada coisa, assim, né? Foi mais uma conjuntura, digamos assim. Entendi, legal. E depois dessa experiência, que outras empresas você já teve ou ainda tem? E se você puder falar um pouco de quais problemas essas empresas resolvem, vai ser bem bacana. Ah, legal, legal. Então vamos falar das startups de lá, e aí eu tenho alguns investimentos, né, algumas empresas que eu mentoro aqui no Brasil. Então, na ordem cronológica, quando eu saí da Google, fui para a Epper, né, como diretor local, como country head. Fiquei de 6 para 7 meses nessa startup, e na sequência eu já estava mentorando outras startups que me apresentaram para os meus sócios da minha segunda startup, chamado Dinam. Era uma startup que... eu não falei da Epper. A Epper, o negócio da Epper era agregar inventário de game, né? Então, ela era o que o mercado chama de Demand Side Platform, ou DSP. Ela agregava inventário de aplicativos de celular, de games, para vender do outro lado para anunciantes. Então, na indústria da mídia programática, né, a Sim. Epper resolvia o problema de agregar conteúdos, agregar inventários de publicidade em aplicativos de celular, principalmente games, né, aplicativos de game. Por exemplo, aí os games que a gente roda no Android, no iPhone, e a gente empacotava para vender para os anunciantes. Era esse o problema que a Apple resolvia. Aí a segunda startup, chamada Dinamo, era uma startup de telco. Então a gente levantou 7 milhões de dólares de Singapura, né? Em dólares americanos devia dar em torno de 5 milhões e meio. É um bom dinheiro para uma startup de telco. A gente fez uma spin-off, que é o termo de, a partir de uma empresa maior, né, que
pegar uma tecnologia e fazer uma unidade de negócio, uma empresa independente, né? O termo em inglês disso é spin-off. Então, eu me associei a um grupo que já tinha tecnologia, já tinha capital, mas queria levantar capital no mercado. Me tornei CEO, né, e um dos acionistas dessa startup, e visava resolver o problema de telefonia. Como é que você faz um usuário anônimo ligar para um telefone fixo? Então, é uma tecnologia de VoIP, né? Então, aqui, no caso, nós estamos fazendo o Zoom, mas eu estou usando o aplicativo Zoom no meu notebook e você está usando o aplicativo Zoom no seu notebook, né? Essa conexão a indústria chama peer-to-peer. A solução que a gente criou na Dinam era uma solução que uma das pontas não precisava ser assinante. Então, um browser anônimo, sem o usuário estar autenticado, ele tinha um link específico que ele clicava e do outro lado da ponta tocava ou uma linha fixa ou um toll-free, né, um 0800, um call center, ou um celular. E aí, o porquê que a gente criou esse produto? Porque a gente acreditou que tinha um mercado do toll-free expandido. Como uma Embratel, né? Então, as concessionárias aqui no Brasil, quando eles vão vender 0800, o número só pode ser ligado por empresas estabelecidas no Brasil. Então, mesmo o número 0800, você não consegue, com raríssimas exceções, você não consegue sincronizar um 0800 que seja válido, sei lá, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai e no Brasil. Cada país tem o seu, porque cada país tem a sua licença, o seu grupo de licenças para as empresas de telecom. E aí, quando a empresa de telecom define, né, um toll-free, um número de call center, né, ele vai conceder um número específico para aquela concessão que ele tem, né? Então, essa minha startup, a Dinam, ela resolvia o problema de você ter ou um número, né, ou um link comum da internet, né, um link de browser, uma URL, e permitia um browser disparar uma ligação telefônica. Então, poderia ser um tablet, poderia ser um celular, um smartphone, né, poderia ser um desktop, se tivesse, né, placa de som, com placa, caixa acústica e microfone, né? A gente criou um produto que permitia ter um serviço de call center que ultrapassasse fronteiras, né? Que fosse regional ou eventualmente até global. Esse produto ele ganhou uma certa atração, a gente queimou aí os 5,5 milhões de dólares contratando gente. Eu fiz um pouquinho de Big Data na época, contratei equity, né? Eu comprei uma porção minoritária numa outra startup de Big Data, né, que faz profiling de usuários, né, através de links. E a gente ganhou uma certa atração, mas não conseguiu dar sustentabilidade. Depois de um ano, a gente teve que encerrar o sonho, devolver a tecnologia para a empresa controladora. E aí eu cofundei a minha segunda startup, né? A minha terceira startup em Singapura, mas é a minha segunda que eu cofundei, chamado iVideoSmart. Depois ela foi rebatizada para Intelligent Video Solutions. Era uma startup que resolvia o problema da monetização de conteúdo de vídeo. Então, vou explicar simples assim. Você pega uma Globo, né, uma empresa de TV ou uma empresa que cria longa-metragem, eles fazem muito merchan. Então, por exemplo, o longa-metragem do Transformers, né, primeiro Transformers, foi patrocinado pela GM, né? O Bumblebee é um Camaro, um Camaro amarelo. Né? O caminhão também era um caminhão GM, que eu não vou saber o nome, os outros carros também eram quase todos da GM. Então, quase todo mundo que faz longa-metragem, né, ou mesmo a Globo, a Bandeirantes, quando eles vão filmar uma novela, eles incluem produtos das marcas, né, e eles vendem esse espaço. Então, o que a gente concebeu? E o problema de uma Globo, de uma Bandeirantes, quando eles vão para a internet, eles perdem a batalha para o YouTube e para o Facebook. Eles perdem o controle da monetização daquele conteúdo. Né? Então, o que a gente concebeu? A gente concebeu um sistema, uma plataforma de vídeo, como se fosse um YouTube B2B, onde, de um lado, donos de conteúdo injetavam e subiam conteúdos que eles controlavam. A minha startup usava inteligência artificial, né? Na verdade, o termo técnico é machine learning, para taguear e reconhecer os componentes de rosto de celebridade, objetos como o quadro, né, que eu tenho aqui atrás,
objetos como celular, carro, bicicleta, qualquer coisa que passa numa novela, né? Então, a gente tagueava aqueles objetos. E o objetivo das tags eram em dois casos de uso. O primeiro caso de uso, a gente substituía em pós-produção um determinado conteúdo. Então, a gente injetava uma propaganda que não exigia a pausa para os 30 segundos do Plim Plim da Globo. Entendi. Então, a gente fazia merchan, a gente criava versões de vídeo da mesma novela, né, ou do mesmo longa-metragem. A gente criava uma versão para São Paulo, outra versão para Curitiba, outra versão para Nova York, outra versão para Singapura, outra versão para Paris. Então, a gente criava múltiplas versões, de acordo com a localidade, né? Porque aí o anunciante dizia que produto que ele queria veicular. E o que acabava acontecendo o dono do conteúdo nos dizia o que a gente não poderia tocar. Normalmente, em alguns sistemas de merchan, ele fala, não, meu direito aqui é global, eu não quero... Principalmente conteúdo filmado pela Netflix, né? Como a Netflix ela não tem restrição, em geral, todo conteúdo produzido pela Netflix se torna global, ela não tem restrição dos licenciamentos, assim por diante. Então, tudo aquilo que vinha de TV e de produção de longa-metragem, eles nos diziam, olha, não mexe nessa marca, nesse produto, porque isso aqui não pode ser alterado. Todo o resto poderia. Então, a gente criava o que o mercado chama de yield de monetização, basicamente a possibilidade de pegar um conteúdo que já foi vendido uma vez, a gente criava versões digitais pós-produção e a gente veiculava na nossa plataforma aquela versão específica para uma localidade. E o que eu não te falei, e a gente fazia revenue share, a gente dividia a renda com o dono do conteúdo. Legal. E o que eu não te falei ainda, né, até para o público que estiver acompanhando vai ter essa curiosidade, como é que a gente divulgava, né? Então, o outro lado, a gente oferecia aplicativo white label, né, que são aplicativos de vídeo, não com a nossa marca, mas com a marca da empresa de telefonia. Por quê? Porque toda empresa de telefonia tem inveja do YouTube e do Netflix. Toda empresa de telefonia quer ter o seu aplicativo de vídeo. Então, a gente falava o seguinte, ô TV, me dá o teu conteúdo de graça, mas tudo aquilo que eu monetizar, você tem um revenue share e você controla como é que você quer monetizar. Para a empresa de telco, eu falava assim, ô empresa de telco, me dá a tua audiência, eu te entrego o aplicativo com a tua marca, você vai divulgar para o teu público, e toda aquela monetização que a gente criar junto, parte da monetização você vai ter um quinhão, você vai ter uma cota. Né? E o modelo de negócio disso se chama revenue share. Então, a minha startup ficava com um percentual, a gente cobrava do anunciante e dividia em 3. Dono do conteúdo, a minha startup como plataforma, como homem do meio, né? O termo em inglês para isso é middleman, e a telco que trazia o público. Né? Então, a gente fazia o revenue share entre os 3. Esse é um modelo que ganhou uma certa atração, mas, obviamente, né, processar conteúdo e ter as tags, né, o pessoal chama isso de meta tag também, é um trabalho muito custoso. Né? Então, você tem algoritmos que reconhecem bem rostos e você tem algoritmos que reconhecem bem objetos inanimados. Né? E você tem que treinar os algoritmos para reconhecer dependendo do objeto, dependendo do contexto, dependendo. Então, você tem um custo muito grande para você taguear. E esse custo você não consegue transferir imediatamente para o primeiro cliente daquele conteúdo. A monetização ela tem que ser ao longo do tempo, né? E aí no determinado você chega ao break-even, que é o ponto de equilíbrio. A partir dali você tem lucro. Até chegar ao break-even você tem prejuízo. Então, processar conteúdos, né, de muita gente e às vezes muito velhos, né, muito antigos. Então, uma estação de TV lá da Malásia não deu produção de novelas de 1980, né, que quase ninguém assistia. Mas como era de graça e a gente queria testar o nosso conteúdo, né, a gente teve que gastar e tal. E aí a gente percebeu que tinha conteúdo que a gente nunca ia ter payback, a gente nunca ia atingir o break-even. A gente ia ter prejuízo meio que para sempre, porque todo esse trabalho de tagueamento você tem que fazer pré, né? Você não consegue fazer on demand. Você tem que fazer antes de injetar conteúdo, de fazer. E aí ia ser complicado. Então a gente transicionou para um novo time de gestão
Essa foi a condição de uma segunda rodada de investimento, né? Os investidores da segunda rodada falaram assim, olha, a gente quer que os cofundadores, né, fiquem no board, mas a gente queria que fosse um novo time de gestão. Aí a gente transicionou de maneira amigável, né? Eu fiquei mais um tempo lá em Singapura, e aí por isso que vem a quarta startup que eu vou te dizer daqui a pouco. Fiquei lá por 6 meses, né? Eu, como ex-CEO, eu tinha que estar lá por perto para dar uma mão, de repente tinha alguma coisa que estava amarrado à minha pessoa, né? Então a gente tinha aí um certo nome, uma certa reputação. Alguns negócios estavam amarrados nas figuras dos cofundadores, né? Então a gente ficou lá um tempo para dar uma mão e aí o novo time de gestão pivotou, né? Trocou um pouco o modelo de negócio. E eles começaram a licenciar a tecnologia para outras empresas de vídeo, né? E esse negócio deu mais certo do que o primeiro, né? Essa pivotada para o público da audiência aí que não sabe o que é pivotar, é você considerar tudo aquilo que você fez como um legado, mas como uma referência para aquilo que vem no futuro. Então, você muda o modelo de negócio, você muda a tecnologia, você muda o mercado, muda quase tudo, e o termo técnico no mundo da startup isso se chama pivô, né? Então, pivotar é o verbo aportuguesado de um termo em inglês de mudança crítica, assim, brutal do modelo de negócio, do mercado, assim por diante. Então, esse time fez o negócio crescer e eu tenho felicidade aí de dividir contigo, com o teu público aí, que no mês passado a gente deu um exit. Exit é o termo de venda do controle para uma nova empresa. Então, a empresa que foi compradora chamada Show Heroes, é uma empresa alemã, que tinha já presença no Brasil e também na Europa, e ela não tinha presença ainda no Sudeste Asiático. Eles compraram a nossa startup para se tornar o branch, né, a filial asiática desse grupo alemão. Que legal, que legal. E Alexandre, com tanta experiência, né, profissional diferente, muito bacana, seja em empresas de terceiros ou nas suas próprias empresas, hoje, o que você está buscando, em que temáticas você está buscando atuar e como empresário, como executivo, como mentor, o que você busca hoje em dia? Legal. Uma coisa que não acaba nunca é a vontade de aprender, né, Daniel? Acho que assim como você e boa parte do teu público aí, essa fala vai soar muito razoável, né? Então, obviamente, eu tenho já uma certa experiência, né, de profissional e como executivo. O meu primeiro objetivo de vida é disponibilizar aí um pouco que a gente aprendeu para os mentis, né, para o pessoal que eu assessoro e para o pessoal que eu mentoro. O segundo grande objetivo é me relacionar com pessoas, assim como você, né? Eventualmente aí no teu público possa ter gente que possa estar interessado aí em conhecer um pouquinho mais da gente, eventualmente estabelecer uma parceria. Me interessa conhecer gente brilhante, gente que faz negócio, né? Que possa eventualmente estar nessa mesma tocada de devolver aí um pouco daquilo que a gente acumulou. Eu, como investidor, obviamente, né, procuro manter o meu patrimônio, eventualmente multiplicar. Hoje, talvez com uma velocidade menor, porque eu, pessoalmente, não estou mais empreendendo, estou investindo em startup dos outros, né, como investidor anjo, ou eventualmente como parte do time aí da Haneai, que é o fundo de venture capital que a gente está associado. E o grande tema assim, né, do conhecimento, né, eu comentei contigo antes da gente entrar aí no modo de gravação, numa outra conversa, eu gosto de hackear a mente assim das pessoas, né? Não hackear assim na má intenção, eu prefiro, na verdade, hackear a mentalidade, né? Eu gosto de entender muito o que as pessoas pensam, por que elas decidem o que elas decidem, por que elas têm os valores que elas têm. E isso me ajuda a desenvolver um pouco também o trabalho de mentor, mas principalmente a entender o porquê que as empresas compram o que elas compram. Sim. Então, no ambiente B2B, né, para aquele executivo de vendas, né, que está ali com o pipeline, tentando fazer a sua cota e tal, quanto mais próximo ele tiver do processo decisório, menos estresse e menos incerteza ele vai ter.
Uma dos problemas, né, de todo gestor de venda e todo vendedor, né, B2B, é que ele acredita que ele tem que ter volume, né? Quanto mais proposta na rua, maior a chance de fechar. Eu não colaboro aí desse pensamento, eu acho que a qualidade é melhor do que a quantidade. O problema como é que eu sei quando o cliente está pronto para decidir antes de fazer a proposta? Normalmente essa é uma informação oculta para ele, né? Então eu advogo por uma metodologia que faz a engenharia reversa de como é que a empresa decide. Então, se você como vendedor, você entender, né, o processo decisório do teu cliente, isso te permite ter um controle dos tempos, né? Qual é o momento certo que o cliente está pronto para decidir. Sim. E uma das evidências que eu gosto de utilizar é o que o mercado chama de 5W2H, que deriva da gestão de projetos, né? Então, se você fizer uma investigação dos OQs, dos porquês, dos comos, dos quandos, dos quens, né? Você passa a ter uma visão clara de que o cliente está pronto para colocar aquele projeto em ação para eventualmente colher o resultado que ele espera depois. Sim. Então, uma boa evidência de momento da proposta não é quando o cliente pede, é quando ele mostra que está pronto para decidir. Ele está pronto para decidir quando tem todos os Ws e todos os Hs bem respondidos. Entendi. Que legal, que legal. E, Alexandre, uma última pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: que dica, acho que isso é bem legal, até porque você já tem muita experiência mentorando, né, pessoas, profissionais, você daria para uma pessoa que busca uma carreira sólida e ascendente, principalmente, aí eu vou focar aqui no meu público e coisas que eu gosto de compartilhar, no mundo de vendas e desenvolvimento de negócios. Que dica você daria para essa pessoa? Então, vamos assumir que a gente está falando com alguém recém-formado, né? Então, que dica que eu daria para essa pessoa, né? Eu tive a felicidade de assistir uma outra entrevista que você fez, acho que é Guilherme, ele estava na Sodexo na época, né? Uma parte da resposta que ele deu, eu não lembro exatamente as palavras que ele utilizou, mas ele comentou assim: faça algo bem feito, né? E depois você passa a gostar daquilo que você faz, mais ou menos nesse sentido que ele disse. E eu compartilho desse sentimento, né? Mais importante da gente descobrir daquilo que a gente gosta, eu acredito que é a gente saber aquilo que os outros veem de valor naquilo que a gente faz. Sim. Então, se a gente parte do ponto de vista, né, daquilo que a gente faz bem aos olhos de outras pessoas, você passa a identificar onde que você tem dom, onde você tem mais facilidade, né? Então, o trabalho de vendas, né, principalmente vendas B2B, vendas de empresa para empresa, ele demanda uma série de talentos. O talento de mapear a oportunidade, o talento de se identificar e criar simpatia, né, com os executivos, né, o americano chama isso de rapport, é, a habilidade de conduzir uma negociação, conduzir e responder objeções, né? Negociar e fechar, né? São habilidades diferentes. Mas, em linha com o que o Guilherme comentou, eu diria que exercite é muito importante a pessoa estar numa zona de conforto, né? Para ela soar autêntica, né? Então, muitas vezes as pessoas tentam clonar atitudes, clonar falas, e quando o interlocutor sente que aquilo está um pouco falso, um pouco forçado, você acaba perdendo, né, um pouco da sua moral, um pouco aí da sua palavra. Então, é muito importante que as pessoas saibam o seu nível de conforto, né, a sua zona de conforto, e que sejam autênticas. Mas, principalmente, saibam ler o que o outro está interessado, né? Então, eu tenho um tema que eu normalmente apresento para os meus mentees, eu chamo isso de agenda oculta, que tem muito a ver com a intenção das pessoas. Existem motivadores, muitas vezes, que as pessoas não querem entrar em detalhes, às vezes são motivos de vergonha ou motivos de medo, né? Eventualmente, a agenda oculta pode revelar algo escuso por trás, né? Principalmente no mundo da gestão pública, você tem um pouco de sujeira maior do que no mundo privado, né? No mundo privado, das empresas privadas, isso não acontece com tanta frequência.
mas existem motivos do porquê que a pessoa não quer ser totalmente transparente, né? Ou no âmbito dela mesma, como executivo, ou no Sim. âmbito do departamento, ou no âmbito da empresa como um todo. Então, existem motivadores do porquê ela não quer ser transparente. Então, é fácil ela inventar a urgência, né? É fácil dela pedir, me manda uma proposta. Mas se a gente não fizer a nossa tarefinha de casa, a gente vai cair em muitas arapucas, né? Sim. E como o Guilherme comentou, em alguns momentos é só a experiência que vai trazer essa sabedoria, que vai trazer essa capacidade de separar um do outro, né? Sim. Então é um pouco de prática, isso não tem como fugir. E a dica que eu dou é esteja no seu ambiente de conforto, seja você mesmo, né? Mas pratique as atividades mandatórias aí de venda, né? De prospecção, de evolução e de fechamento das oportunidades. Legal. Ótimo. Alexandre, chegamos ao fim do bate-papo. Quero te agradecer demais pela partilha, né, da sua vida, acho que esse é o maior dom, e pelo seu tempo aqui também. Obrigado, obrigado mesmo. Imagina, a Ah, gente que agradece aí. Obrigado, Daniel. Um abraço enorme aí para a tua audiência. obrigado.